Vitória Coral, mais uma, a segunda, Ferroviária 13º colocado na tabela. Bom, eu fico feliz, né, de estar somando pontos, principalmente quando a gente joga dentro de casa e consegue somar os 3 pontos, é aquilo que eu falo. Nós temos que fazer com que a nossa equipe consiga mandar mesmo no jogo, independente se jogar bem ou se não jogar do jeito que a gente gostaria que fosse, mas o importante foi o que eu falei para os meninos, que eles estão de parabéns pela luta, pelo empenho que eles tiveram, dedicação e conseguiram os 3 pontos. Então, já estamos afastando cada vez mais da zona de rebaixamento, espero que a gente consiga dar sequência. Temos agora 2 jogos difíceis, mas o que nós não podemos perder é esse espírito que eles estão tendo, de luta, de guerreiros, querendo tirar o time dessa situação. Olha, a gente já observou no primeiro tempo você gesticulando muito, né, no banco de reserva. No vestiário, no intervalo, qual foi a conversa com os jogadores para mudança de postura no segundo tempo? Bom, primeiro que nós, no primeiro tempo, nós não estávamos conseguindo encaixar, nem para marcar, tão pouco para construir. Quando nós voltamos para o segundo tempo, já mudei uma situação, principalmente os 3 zagueiros, né? A gente já viu que não tinha necessidade, mesmo porque eles só estavam com um na frente, e estava sobrando 3 e faltando para a gente no meio. Então nós conseguimos preencher ali o meio, dificultamos até um pouquinho mais para eles na construção. É lógico, quando você está ganhando, você acaba baixando um pouquinho a linha, o adversário cresce, mas nós soubemos jogar, né, de acordo com o que a gente tinha vantagem de um gol. Então nós pensamos mais nos 3 pontos do que propriamente dito querer propor um pouco mais o jogo. Paulinho, por que o Ferroviário demora a entrar no jogo? Contra o Floresta foi do mesmo jeito, um sofrimento no início da partida, e eu acho que hoje o sofrimento foi maior ainda. O Ferroviário demorou muito a entrar no jogo, Paulinho. Bom, primeiro nós temos que sair dessa fase difícil, né, de derrotas. Nós, em 2 jogos nós tínhamos tomado 9 gols, então não é fácil você sair assim e já jogar bem. Então primeiro você tem que construir algo mais sólido para você não perder o jogo, e isso daí não é tão fácil assim. A gente precisa primeiro fechar a casa, não deixar que entre a chuva lá para molhar tudo, e aí depois disso sim a gente começa a construir. Então é difícil mesmo, já estamos tentando afastar essa fase, espero que mais para frente já não aconteça isso, mas o importante de tudo isso é aquilo que eu falo, não é ficar pensando em jogar bem, é pensar em somar pontos. Se eu tivesse jogado muito bem, iriam falar que o time não está conseguindo ganhar jogo. Então, somando pontos, a gente afasta da zona de rebaixamento e consegue tirar até mesmo esse medo de perder. Quando você tira o medo de perder, você começa a ter a facilidade de ganhar. O que chamou a atenção, Paulo, é a questão do Marcelinho, né? Fez o gol da vitória no jogo passado e hoje de novo. O Gabriel Martins, como sempre, você está colocando no segundo tempo. O Gabriel, pelas minhas informações, está suspenso no próximo jogo. Como é que você já vai trabalhar esse time contra o Botafogo? Já estão entregando quem que está fora, né? Tem mais um também que está fora. Matheus Silva. Aí, já estou ferrado mesmo desse jeito. Então, o adversário já está sabendo de tudo do meu time. Mas é aquilo que eu falo, independente da função que está fazendo, se você consegue jogar para o time, o Marcelinho tem jogado para o time, tem jogado muito ali na ala e está dando conta do recado. Não que ele vai ser o meu lateral, mas ele está conseguindo dar conta do recado. Não se preocupou em nenhum momento em, não, mas eu não jogo nessa função. Não, ele está preocupado em ajudar, assim como o Ciel. Eu cito muito o Ciel. Até no vestiário eu citei o Ciel, porque é um cara que gosta de fazer gol, um cara que gosta de receber a bola dentro da área, um finalizador nato, mas ele está jogando para o time, ele está correndo, ele está ajudando. Tinha hora que ele estava marcando lá o lateral. Então eu falo que todos eles estão incumbidos de mudar a situação do Ferroviário. A gente precisa só do apoio de alguns que começam a criticar, começam a falar, isso daí faz com que o atleta às vezes perde a cabeça. Então nós precisamos ter essa consciência que nós estamos tentando tirar o time de uma situação difícil. Das últimas derrotas foi doloroso para todo mundo, principalmente para os atletas, e agora essa confiança que vai dando, provavelmente a gente começa a conseguir construir algo um pouco melhor para a equipe. Ô Paulinho, em relação ao jogo Floresta-Londrina, no jogo passado você começou com o Ralf hoje e com o Wilker, deixando o Vinícius e o Lincoln no banco. Por quê? Bom, é questão de você olhar um jogo e olhar o outro, ver o adversário, que eles também tinham a mesma característica de um 9, da bola vir por dentro, jogar ali por dentro, e como o Lincoln e o Vinícius são 2 jogadores que saem um pouco mais para o jogo, às vezes eu fico um pouco vulnerável ali, e por isso eu coloquei os 2 que se posicionam um pouquinho mais ali na marcação de meio campo, para tentar fechar essa jogada também que o Londrina tinha.
Então esse foi um dos pensamentos que eu tive, não que eu joguei algum tipo de culpa para um deles, mesmo porque quando nós substituímos com vitória e não com derrota. Então eu não vejo dessa maneira que tirou um jogador porque estava mal, porque foi mal, não foi nada disso. Foi, às vezes, a gente tem que pensar para a equipe, na parte tática, pensando na maneira que o adversário joga, para que a gente possa aí fazer com que a nossa equipe consiga o objetivo. Eu não estou pensando no individual e sim no coletivo. Terceiro jogo seu, Paulo, no comando, né? Uma derrota, 2 vitórias. O fator casa realmente influencia? Agora você vai para um jogo fora, vai pegar um Botafogo lá na Paraíba. Tem que prevalecer, né? O fator casa, isso daí nos dá uma segurança maior, né? E não é um jogo só, são 2 jogos fora, né? Vamos jogar fora 2 jogos do Atlético também, são 2 equipes que estão brigando lá em cima. Entendo que nós vamos encontrar dificuldade, mas nós não podemos perder esse espírito que nós estamos tendo aí de luta. Precisa um pouco de paciência, talvez, principalmente por estar jogando fora de casa e ter que conseguir somar pontos. Então, acho que o mais importante de tudo isso é a gente trazer pontos de fora e decidir ser decisivos em casa, né? A partir do momento que a gente consegue, dentro de casa, surpreender o adversário e conseguir as vitórias, eu tenho certeza que nós vamos terminar na Série C da mesma maneira que eu saí daqui o ano passado. Ô Paulinho, é melhor enfrentar o pessoal do meio para baixo na tabela ou do meio para cima na tabela, que agora você pega o Botafogo e o líder, que não perdeu para ninguém, o Atlético lá de São João del Rei? Bom, quando você está numa competição que não tem volta, é só um turno, você joga por 6 pontos, né? Então você não só consegue somar os 3 pontos, mas você evita que o adversário suba. Então, quando você tem esses adversários que estão na mesma situação que você, numa fase difícil da tabela na parte de baixo, então é mais importante você conseguir essas vitórias desses times do que propriamente dito os que já estão lá em cima, né? Já estão lá em cima, mas não vamos conseguir aí ganhar de todo mundo. Então, se tiver que escolher, lógico, a gente escolhe aqueles que estão embaixo. Diríamos que tem a maldição do camisa 10 no Ferroviário. O Romarinho chegou ainda, conheço o Romarinho da época do Moto, América de Natal, vi alguns jogos na internet do Capital lá de Brasília. O Romarinho ainda não é nem a sombra do Romarinho do passado. O Filipinho, cadê ele? Sumiu, foi embora, fica? Como é que é, o Paulinho? Bom, o Filipinho pediu para ir embora. Que fique bem claro isso. Ele que pediu para ir embora, ele pediu para se desligar, ele tinha uma proposta de fora. Em relação à camisa 10, acho que falta da camisa 10 para o Romarinho, então, né? Porque ele não está jogando com a 10. O posicionamento dele ajudando um pouquinho mais na marcação. E talvez, se der a camisa, ele vai vestir e vai jogar do jeito que eu tenho certeza que ele joga. Ele não trabalhou comigo só agora no Capital, ele já trabalhou comigo no América, trabalhou comigo no Moto, trabalhou no Capital, está trabalhando agora novamente, é a 4ª equipe. E eu tenho certeza que ele tem muito mais a dar, que ele ainda não conseguiu jogar o futebol, que eu tenho certeza que ele vai ajudar bastante a gente. O que é que está faltando ainda para o Ferroviário voltar a jogar legal, solto, bonito, como o Ferroviário de antigamente, do ano passado, pelas tuas mãos também? Bom, ano passado é uma competição de Série D, esse ano é uma competição de Série C. Primeiro, como eu falei, eu tenho que tirar da zona de rebaixamento, tenho que somar pontos, eu tenho que fazer com que a equipe cresça. Depois, talvez, se nós tivermos essa tranquilidade e saber que nós não vamos cair mais, a gente consegue desenvolver um futebol diferente. Eu tenho que ser realista naquilo que eu preciso para o Ferroviário, eu preciso fazer com que o Ferroviário